Há tempos eu venho dizendo em todas as iniciativas que eu faço aqui na internet sobre educação mágica que a magia é conhecimento e é o conhecimento que tem a capacidade de mudar a sua vida. Quando eu entrei para esse mundo, foi assim que me apresentaram as coisas. Me levaram a estudar, a pesquisar e a praticar, e eu achei que tudo isso fazia muito sentido. Eu sempre tive esse caráter inquiridor, perguntador, sempre fui uma pessoa que gostava de olhar o mundo e tentar compreendê-lo da melhor forma possível. E foi exatamente essa característica que me afastou da primeira religião que me foi apresentada, o cristianismo. Minha mãe era cristã. Ela veio do interior e trouxe com ela todas as questões das pessoas mais antigas de cidades como Piquete, no estado de São Paulo. Perdi as contas de quantas vezes fomos à Basílica de Aparecida, por exemplo, seja para pagar uma promessa que alguém tinha feito ou só para visitar mesmo. A minha mãe era tão cristã que me fez comprar uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida com o meu primeiro salário da vida, para pagar uma promessa que ela tinha feito. Fiz primeira comunhão, fiz crisma, e aí quando comecei a dar meus primeiros passos no mundo adulto, parei com essa bobagem toda. As coisas simplesmente não faziam mais sentido, e eu achava meio besta a ideia de que alguém que criou o universo e fez uma porrada de atrocidades cuidava também da minha vida. Pois é. Nessa época eu já tinha essa necessidade de racionalização que eu trago até os dias de hoje. E hoje, talvez você se pergunte como alguém que procura sempre explicações racionais para tudo pode ter se tornado mago. E eu vou te contar um segredo. Na verdade, é exatamente a magia que faz com que eu me torne cada vez mais cético. Hoje, diferentemente dos outros vídeos, vou fazer uma coisa um pouco mais catártica com vocês. Seja bem-vindo, meu nome é Nino Denani e quero te convidar a conversar um pouco mais sobre as artes mágicas. No dicionário, o termo magia está explicado como, abre aspas, ciência, arte ou prática baseada na crença de que é possível, por intervenção de entes sobrenaturais e fantásticos, produzir efeitos inexplicáveis, especiais, irracionais, sobrenaturais, através de fórmulas mágicas e ritos ocultos. Embora hoje eu não acredite mais nisso, o meu início da magia se deu exatamente dessa forma. Quando eu larguei o cristianismo, passei a fazer parte de um terreiro de Umbanda, onde eu fiz as minhas obrigações e trabalhei por um tempo, antes de abrir o meu próprio terreiro. Sim, eu era médium de incorporação, eu trabalhava com toda aquela sorte de entidades que você já ouviu falar por aí. Exu, caboclo, criança, preto velho e tudo mais. Claro, entretanto eu não deixei meu caráter cético durante esse tempo todo. Só que certas coisas aconteciam que me faziam realmente acreditar em tudo aquilo. Eu realmente sentia no terreiro toda aquela sensação que todos os umbandistas sentem. Você possivelmente também. Os arrepios, aromas, a mente turvando, o impulso de incorporação. Nessa época, mais ou menos, eu comecei a ter os meus primeiros problemas aqui na internet. Sim, problemas. Porque eu estava em uma religião, trabalhando com ela, mas eu ainda me perguntava as coisas. Nessa época, a encrenca que mais me marcou foi quando eu escrevi um texto num blog, onde eu questionava o motivo pelo qual algumas linhas de Umbanda não podiam conter espíritos femininos. Para ser mais claro aqui, por que não podiam existir marinheiras, boiadeiras, malandras? Hoje eu estou por fora dessa discussão, não sei se isso ainda está assim, mas na época minhas perguntas causaram uma certa comoção. Textos foram publicados, vídeos foram gravados, indiretas foram dadas, porque era um absurdo eu me perguntar esse tipo de coisa. Afinal, naquela época, não existiam boiadeiras e marinheiras. Mas que época? Porque sim, em todas as épocas existiram marinheiras e boiadeiras, em menor número, mas elas existiam. Ademais, os espíritos meio que não podem ser o que quiser, então por que eles não poderiam ser isso também? Eu não me lembro se eu tive alguma grande questão antes dessa em particular, mas essa aí, minha posição de inquiridor começou a crescer, dado que os meus textos começaram a ficar mais populares, e isso principalmente porque várias pessoas ao redor do Brasil começaram a comentar nos textos que eles mesmos sofriam preconceitos por incorporarem guias femininas em linhas que eram exclusivamente masculinas. É aquela coisa, né? Religião não se discute, é a fé de cada um, é a fé que não tem lógica. Mas caraca, e aquelas pessoas que estavam trabalhando ali? Num outro terreiro que eu frequentei durante mais de 5 anos,
Existiam pessoas que trabalhavam com boiadeiras incorporadas e esses médiums tinham mais de 30 anos de trabalho. Eu estava lá, eu via as coisas acontecendo, as pessoas ficavam felizes, elas tinham seu auxílio. Como eu poderia invalidar esse trabalho da pessoa só porque alguém acredita que a religião tem que ser de outra forma? Nesse momento, eu fui apresentado a algumas pessoas que começaram a abrir meus olhos para esse e outro tipo de coisa. E nesse momento, comecei a ver que não é a religião que não pode ser discutida. É que se a religião for discutida, ela para de existir. Nesse momento eu compreendi que para você aprender sobre uma religião, não adianta você só ler a respeito. Você precisa praticar a religião e dar a ela o seu combustível, a fé. Para aprender a religião, você precisa compartilhar o paradigma dela, me disseram. E para compartilhar o paradigma dela, você deve deixar suas perguntas para outra hora. Ao mesmo tempo que causava polêmica, fazendo perguntas que ninguém queria responder, algumas escolas começaram a tentar entrar nesse papel e me oferecer a resposta. Mas as respostas geralmente não eram lá muito diferentes do que a própria religião me dava. De onde vem isso? Era sempre a pergunta que acabava me irritando e que geralmente era respondida com um médium X muito poderoso falou. Cara, como eu fiquei irritado com isso, porque dado que um médium falou, quem disse que ele não pode ter inventado? Eu já incorporava nessa época e sabia que a incorporação nunca foi absoluta. E que quem geralmente fala que tem uma incorporação inconsciente raramente sabe o que inconsciência é. Pois bem, nessa época aí eu comecei a conversar com muita gente dos mais diferentes locais do mundo. E isso foi um problema, porque a partir daí eu tinha material para comparar e via que a Umbanda de um lugar era diferente da Umbanda de um outro lugar. Mas ambas as Umbandas funcionavam, os médios incorporavam, os médios trabalhavam. E o que estava acontecendo ali afinal? Uma dessas pessoas com quem eu conversava me chamou pela primeira vez para conhecer o hermetismo. O caráter inquiridor que eu tinha foi o diferencial, segundo essa pessoa. Eu fazia perguntas e, segundo ele, era exatamente isso que eles buscavam nas pessoas. Eu lembro que ele disse algo como: a gente não tem as respostas que você procura, mas quando você procura, fica mais fácil se for feito em grupo. Isso me marcou na época. Alguém finalmente nesse mundo não tem respostas prontas para qualquer coisa, pelo menos. Enquanto os religiosos me ofereciam respostas vindas de lugar nenhum e que não explicava nada, esse camarada só falou: não sei, vamos pesquisar. Isso mudou minha perspectiva dali para diante e eu passei a ficar ainda mais chato e buscar respostas para as perguntas que eu fazia em outros lugares. Eu ainda estava na Umbanda, mas passei a ler sobre coisas fora da Umbanda para ver se eu encontrava as explicações. Foi aí que eu acabei aprendendo sobre as energias nas perspectivas dos hindus, dos chineses e até dos gregos. Eu conheci o tal do Spiricom e as tentativas de contato científico com os espíritos e vi que o quanto todos eles fracassaram. Até o famoso Chico Xavier teve seus episódios de falsidade, como no caso da Outilha Diogo. Nessa época também comecei a me aventurar pelos sistemas mágicos. Oráculos como o tarô, algumas formas de scrying, sistemas cerimoniais como a Goetia, a própria Umbanda, da qual eu já fazia parte, magia planetária. Tudo isso porque queriam me ensinar uma coisa importante: a busca pelo fio guia, aquela explicação que vai explicar todas as explicações. Porque uma coisa que promete algo é diferente de outra coisa que promete o mesmo algo, mas ambas entregam o mesmo algo. O que está por trás disso? Por que no terreiro X a Umbanda funciona de um jeito, o guia incorpora e o outro faz algo completamente diferente, mas também há incorporação? E pior ainda, cada dirigente defende que seu modo é correto, mas experimentalmente falando, outras formas também funcionam. Então o que está funcionando de verdade? Enquanto eu estava no terreiro, aprendendo a liderar, a tratar com essas entidades e tudo mais, eu também estava aprendendo Goetia, invocação angelical, invocação planetária. O que tudo isso tem a ver em comum? Foi aqui que eu comecei o meu processo de ateísmo. Você notou que até agora eu não usei Deus para falar sobre nada? Então, aparentemente nada do que a gente fazia precisava dessa figura, a não ser para obrigar uma pretensa ordenação do universo que, convenhamos, nada nos faz crer que é ordenado mesmo. Na verdade, dependendo do ângulo que você olha, vai perceber que o que não temos no universo agora é ordem. A gente tenta aqui na humanidade, mas quanto mais a gente tenta, parece que mais a gente constrói caos, que vem da entropia. É como
Tudo que está no macro está no micro. A ordem que o homem procura não existe, tal qual a figura que regularia isso também não. Enfim, a conversa para isso seria muito mais extensa e quem sabe um dia a gente fala sobre. Se você colocar aqui nos comentários que quer ver um vídeo sobre o meu processo de ateísmo, eu posso até pensar a respeito. O que mais fez sentido para mim, então, nessa época, foi o primeiro axioma, na verdade. O todo é mente e o universo é mental. Mesmo o hermetismo, a filosofia a qual eu estava me apaixonando, não defendia a existência de um Deus necessariamente. O Hermes conversava, de forma alegórica, como era típico naquele período histórico com Poimandres, que é literalmente o representante do conhecimento, para encontrar nous, que é literalmente o representante da razão. Então, se o universo é mental, se o todo é mente, então talvez esse seja o caminho para compreender esse fio guia que liga todos os aspectos de invocação e evocação que eu encontrei ao longo do tempo. A mente. Meus primeiros passos nesse caminho começaram já com o terreiro aberto e não vou mentir. Quando isso aconteceu, eu já não tinha a figura de Deus mais na minha mente. Mas, como me aconselharam os mestres, seguia com o paradigma. Muita coisa mudou aí. Eu conheci mais um monte de gente nova, aceitei convite para a maçonaria, esperando encontrar mais conexões onde eu pudesse ter mais acessos, e para falar a verdade, eu até consegui isso mesmo. Cada novo passo que eu dava, mais eu aprendia. Eu comecei a questionar a forma do passe mediúnico, por exemplo. O que acontecia realmente quando um médium estava incorporado e fazia aqueles movimentos todos na frente de alguém com algum tipo de problema. Novamente, muitas explicações vieram. Nenhuma delas fazia necessariamente sentido. Mas eu via que algo realmente acontecia ali. Desta vez, era experimental. Eu estava fazendo aquilo. Eu via funcionar. Mas eu não sabia o que era. Foi nesse tempo que eu entrei em contato com estudos como o do Ricardo Monese, que vinha discutindo a eficácia de terapias de imposição de mãos, como o Reiki. E foi aqui que eu comecei a estudar essas coisas mais orientais. Incrivelmente, meus estudos refletiam na Umbanda, a cada novo passo que dava para dentro do mundo mágico, mas os guias se manifestaram de forma diferente. Com o tempo, até as bebidas alcoólicas, que eram tradicionais nesse tipo de trabalho, deixaram de ser usadas, os ebós começaram a ser contestados, as obrigações e tudo mais passaram a ser feitas de forma mais contemplativa do que participativa. Eu estava lá, mas não necessariamente fazia a mesma coisa. Eu comecei a escapar do paradigma simplesmente porque as coisas pararam de fazer sentido. Nesse paralelo, o trabalho mágico começou a se intensificar. E o estudo que me fez ter contato com um monte de sistemas logo no começo entrou em outro nível. Agora a pergunta principal era: você já experimentou tudo isso? Já fez tudo que todo mundo chama de magia por aí? Então, novas perguntas precisam começar a ser feitas, e essas perguntas permeiam meu trabalho até hoje. O que funciona? Como funciona? Por que funciona? Foi mais ou menos por aí que aconteceu uma grande reviravolta em minha vida e eu decidi deixar tudo de lado. Os ensinamentos que eu recebi de várias pessoas ao longo do tempo me levaram para a situação de escolha, em vez do velho desespero que nos toma conta quando tudo dá errado. E aqui a escolha que eu fiz foi me solidificar como mago. Eu já tinha o grau que tenho hoje, Algon já existia, mas eu ainda era um mago nas horas vagas, por assim dizer. Nesse momento eu decidi ser mago em tempo integral. E isso fez com que eu passasse a me debruçar sobre conteúdo e, mais que isso, sobre as possibilidades de fazer com que a magia fosse usada por outras pessoas. Os atendimentos mágicos que eu faço até hoje foram criados e, com isso, um novo universo passou a existir. Principalmente porque esses atendimentos me forneciam um laboratório infinito de experiências práticas onde eu poderia até mesmo medir os resultados, compreendendo onde eu falhei e onde eu acertei para tornar o trabalho melhor. E mais que isso, responder as perguntas básicas que me foram feitas. Então, no final das contas, o que estava funcionando? Nesse momento, eu comecei a me debruçar sobre os axiomas herméticos, até por conta dos vídeos aqui do canal, e o primeiro sempre me chamou mais atenção. Se o todo é mente e o universo é mental, então, efetivamente, o que nos importa é o caminho da mente e como ela processa o que vivemos. Por conta disso, eu comecei a estudar psicologia de uma forma bem profana mesmo,
comprando livro, vendo vídeo, essas coisas todas. E eu sabia que não era a melhor coisa a se fazer naquela época, mas era alguma coisa. Esse foi mais um grande momento de virada na minha vida. Os atendimentos já aconteciam, eu passei a testar os ritos coletivos e eles também começaram a dar resultado. A psicologia me explicava alguma coisa, mas eu precisava ir além, porque de fato a coisa funciona. Buscando então uma faculdade de psicologia para eu completar o treinamento, por assim dizer, entrei em contato com a neuropsicologia e me inscrevi na pós-graduação. E aqui, meus amigos, tudo mudou. A pós-graduação me deu ferramentas para conhecer não só a mente através da psicologia, como também o cérebro, e várias questões começaram a ser respondidas. Nessa época, eu ainda acreditava em espíritos e incorporação, dado que algumas das coisas que eu tinha feito em terreiro ainda não encontravam explicações lógicas. Eu ainda acreditava em espíritos e deixava isso claro nos vídeos. Isso acontecia só porque eu não conseguia explicar algumas coisas, mas na pós-graduação tudo ficou claro e a minha mente explodiu. Aquilo que faltava explicar encontrou explicação. E eu fiquei tranquilo de poder dizer que o que eu fazia no terreiro, acreditando ser induzido, aconselhando ou controlado por algum espírito, passou a ser só um mecanismo mental muito simples e que acontece em vários momentos da vida, de forma muito semelhante até. E sabe o que foi mais divertido? Eu descobri que o que acontece em terreiro realmente é coisa da nossa cabeça. Mas, independentemente de ser ou não ser coisa da nossa cabeça, aquilo tem valor terapêutico e realmente provoca mudança na vida das pessoas que participam daquilo. Isso fez com que eu desenvolvesse sistemas mágicos melhores e mais amplos, que acabaram por ser mais efetivos e, principalmente, me levaram a compreender o porquê realmente tanta gente acredita em coisas espirituais, metafísicas, e para elas isso parece fazer todo sentido. Cada vez mais a magia passou a ser conhecimento para mim, e cada vez mais o conhecimento passou a ser o agente de mudança da vida, não só da minha vida, como das pessoas que me cercam e que vêm, de alguma forma, me pedir um auxílio. Nesse momento, também aprendi uma coisa valiosíssima: o conhecimento liberta. Por isso eu costumo dizer que eu tenho a pior campanha de marketing de todos os tempos, porque como eu sugiro o conhecimento e o conhecimento liberta, um tratamento comigo não tem o poder de fidelizar alguém. Eu não prego que você tem que virar mago para a sua vida ir para frente, ou que se você não se tornar mago, a sua vida vai por água abaixo, ou que você tem que se tornar mago porque você foi em alguma vida do passado, sei lá. A magia não fideliza cliente, porque a gente trabalha com o empoderamento do cliente. Não existe essa coisa do me paga um tratamento, eu vou fazer alguma coisa e você precisará repetir isso mais tarde. Em geral, o atendimento começa com o empoderamento do solicitante para que ele faça por si. A gente dá um empurrãozinho mágico, do jeito que vocês chamam de magia, no começo, para que o solicitante consiga começar. Mas daí em diante, ele terá o conhecimento para ir, sem depender de ninguém. Isso tudo me faz responder hoje em dia, quando alguém me pergunta se magia não é aceitar que é possível, por intervenção de entes sobrenaturais e fantásticos, produzir efeitos inexplicáveis, especiais, irracionais e sobrenaturais através de fórmulas mágicas e rituais ocultos. Já foi assim quando a gente não tinha instrumentos para saber que não deveria ser. A magia evolui, porque ela é um estudo do ser humano. Os grandes magos da história sempre foram estudiosos, sempre foram pessoas que olhavam para a vida e traçavam teorias, e as colocavam em prática, e alteravam seus paradigmas conforme aprendiam coisas novas. Isso é magia. Magia é conhecimento, e é o conhecimento que muda a vida. Espero que você seja alguém melhor do que foi até agora. Que tenha uma ótima vida. Tchau.